Uma autorização de uso de depoimento que eu vou ler agora e vocês vão assinar depois se vocês aceitarem que o depoimento foi conforme está dito aqui, tá? Isso é uma questão ética com vocês, entrevistados, para nós, entrevistadores, né? E a senhora só vai assinar esse termo ao final da entrevista se a senhora consentir o que foi dito aqui. Tá legal. Tá? Então, esse termo se refere ao depoimento entrevista que integrará o documentário que tem como tema o câncer. Esse projeto audiovisual, um documentário, é o resultado prático da disciplina Psicologia e Cinema ministrada no primeiro semestre de 2006 pelo psicólogo e professor Silviensen e pelo diretor Luiz Alberto Cassol no curso de Psicologia da Unifra, Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O documentário é uma realização da Finish Produtora de Santa Maria, CNPJ e tal, e tem a produção de profissionais técnicos da área audiovisual contratados pela produtora citada e alunos do curso de Psicologia da Unifra. O documentário tem como intuito investigar a visão de profissionais da área da saúde sobre o tema, como se estabelece a relação dos pacientes com câncer após o diagnóstico e quais as privações estão submetidos, e a visão de familiares desses pacientes. Então, esse pessoal que está aqui, basicamente aqui, são todos profissionais da área de vídeo, e a gente tem também aqui os alunos da área de psicologia, tá, que vão acompanhar a nossa entrevista. Após a entrevista, as imagens serão editadas e reproduzidas através do resultado final desse documentário. Você sabe que não vai ser veiculado integralmente o que vocês vão dizer, a gente vai editar. Então, se a gente falar aqui 45 minutos, pode ser que eu use 5, pode ser que eu use 1 minuto, pode ser que eu use os 45. O presente trabalho não pretende causar nenhum tipo de prejuízo físico e ou psicológico ao participante, mas pode sensibilizá-lo a manifestar ou reviver sentimentos e emoções que lhe causam algum tipo de desconforto. Durante as gravações, a pessoa entrevistada poderá sanar suas dúvidas sobre o referido trabalho, caso achar necessidade, a qualquer momento, com o diretor Luiz Alberto Cassol, que sou eu, e com o psicólogo Silviense. O participante poderá, durante a entrevista e depoimento, retirar esse consentimento, desistindo sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo. Também, como eu já havia te falado. Se em algum momento tu quiser não dar mais a entrevista, a gente para a entrevista. O resultado final desse projeto, um documentário, será veiculado em atividades científicas e acadêmicas, festivais de cinema e vídeo, mostras de filmes e vídeos, congressos e canais de televisão público ou privados. Esse projeto audiovisual não prevê o pagamento de cachê aos entrevistados. Vou deixar então para tu assinar no final, caso tu concorde com tudo que a gente vai conversar. Tem problema. Aí tu vai assinar, tem a tua profissão, tua carteira de identidade, tá? Que tu tá ciente dessas informações. Também vão assinar esse mesmo projeto aqui, essa mesma autorização, o Silvio e eu, fazendo assim este acordo. Então, eu deixo este projeto, essa autorização, para que tu assine ao final da entrevista, caso tu faça o consentimento. Não, tá ótimo. A gente começou a trabalhar na área de hematologia, que se dedica à parte de estudo de doenças do sangue, isso já na década de 60. A oncologia, quer dizer, a cancerologia de tumores sólidos ainda era bastante atrasada, né? E dependia muito da cirurgia e da radioterapia. E o câncer do sangue, que nós vamos dizer o câncer hematológico, era um câncer que já se tratava não com cirurgia, nem somente com radioterapia, mas também com outros meios como a quimioterapia. Então, isto foi muito importante para que nós dessemos o salto da hematologia para a cancerologia, porque passamos também a receber no hospital universitário os chamados tumores sólidos. Durante esse período, a evolução foi enorme, foi inimaginável quanto à cura do câncer. Mas isso aqui não foi homogêneo, não foi para todos os tipos de câncer. Tem cânceres que o tratamento sofreu uma transformação total, isto é, cânceres que eram incuráveis passaram a ser curáveis em 50%,
em 80%, em 90%, o que mudou completamente a expectativa dos próprios pesquisadores, que não esperavam que isso viesse a acontecer num período tão curto de 3 décadas, 3, 4 décadas. Existe alguma diferença do que está sendo feito, tratado hoje no mundo e daquilo que está sendo feito no Brasil, cientificamente, para o tratamento do câncer? Os institutos de pesquisa fora do Brasil, evidentemente, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão mais desenvolvidos, principalmente no que se refere à ciência básica de pesquisa. Os Estados Unidos, por exemplo, têm verdadeiros exércitos de PhDs e que estão trabalhando na intimidade. Eles têm mais dinheiro para financiar esse tipo de pesquisa, evidentemente, né? Assim como também a indústria farmacêutica, os grandes conglomerados de produção farmacêutica. Por exemplo, alguns anos atrás, havia um dos laboratórios americanos que dispensava em torno de 3 bilhões de dólares por ano somente para pesquisa. Isso, evidentemente, nós no Brasil não podemos dispor. Mas assim, como é que estamos no Brasil cientificamente? Assim, dá para se dizer que também temos uma... Estamos acompanhando... Quais são os polos no Brasil desta pesquisa? Olha, existem vários lugares no Brasil. Fica difícil dizer, porque num determinado lugar tem uma área de ponta, na outra tem outra área de ponta. Mas no que se refere ao tratamento do câncer, o Brasil vem seguindo os passos de que é feito no exterior. Geralmente os grandes progressos que foram alcançados no exterior estão sendo também alcançados no Brasil. De uma forma bem didática, como o senhor conceituaria o câncer para nós? O câncer na sua base, é uma doença genética, não é? Porque ela altera o comportamento do DNA, não é? Do RNA e assim por diante. Quer dizer, é uma doença que, apesar de ser genética, não quer dizer que seja hereditária, porque há muito essa confusão. Mas também isso é meia verdade, porque tem alguns cânceres que são hereditários. Num maior ou menor grau, são hereditários. Câncer é um nome popular para doenças neoplásicas malignas. Ponto. Tá bom? Isto é o câncer, né? São doenças graves e tem alta complexidade científica no atendimento, nos seus protocolos medicamentosos, protocolos cirúrgicos e protocolos de tratamento em geral. Mas nós tivemos surpresas, inclusive, nessa área de algumas coisas que foi um verdadeiro salto, né? Por exemplo, a leucemia mieloide crônica, a questão de 4 anos, surgiu uma medicação que não é um quimioterápico clássico, não é que é uma maneira biológica de interromper o processo de evolução do câncer. Então essa medicação, por exemplo, que tem um funcionamento completamente diferente, é verdadeiramente milagrosa e era inimaginável que de uma hora para outra nós passássemos a ter essa doença controlável e talvez até curável, né? O câncer, para a comunidade em geral, ele é a doença de impacto. É a doença que chega e diz assim, ó, tu pode morrer. É a doença que chega
normalmente atinge, a grande maioria são adultos nessa fase mais ativa, onde são senhores da sua vida. Nesse mesmo exame, eu tinha feito um exame no raio-x do joelho, que eu sentia um pouco de dor no joelho. O que passou pela minha cabeça? Nunca, na época até eu conhecia, ouvia falar anemia, porque minha mãe teve anemia, mas leucemia nunca tinha me passado pela cabeça. E daí cheguei no consultório do doutor e minha mãe estava em prantos, chorando tudo. O que aconteceu? Eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu disse, até conformei ela, mãe, se precisar fazer uma cirurgia do joelho, eu faço, porque era o que estava me passando pela cabeça. Nisso, até eu peguei, e nisso teve aquele meio tempo, nós conversamos um pouco, e ela não me falou nada, o que era, o que não era. Daí eu entrei no consultório, na sala do doutor, e comecei a conversar com ele. Aí ele pegou e no final da entrevista ele falou, Fernando, o que tu tem é leucemia. Tem cura, eu tive, eu me tratei, isso não escolhe nem data, nem raça, nem classe social, nem cor, não escolhe idade, tu poderia ter vindo uma semana aqui antes, não ia acontecer nada. Isso quando é para dar, acontece. Quando é para acontecer, não tem. E daí, o que eu ia fazer? Não, como eu te falei, não sabia. Saí dali sabendo que ia ter que fazer um tratamento. Passou sexta-feira, meu pai e minha mãe vieram, vi aqueles caras batidos, mas como eu não sabia o que ia ser, como ia ser, parecia uma coisa que não estava acontecendo. Fomos para o hospital. Quando eu entrei no hospital e fui para o quarto, que eu sabia que eu ia ter que ficar ali, aí eu me senti mal. E aí, quando deu na biópsia, né, que era maligno, e o doutor já tinha visto que tinha nas axilas também, né? Então não era só no seio, já estava pelas axilas. Né? E aí ele disse, né, que o câncer era um câncer maligno. E eu vim até em casa aqui, né, e daí eu fui direto com o pároco, né? Daí eu disse para ele, olha, padre, eu tô com câncer e é maligno. Aí que eu fui começar a repartir com as outras pessoas, né? Aí foi até um dia que eu estava trabalhando, foi um sábado, só não lembro quando, nada, eu lembro que foi num sábado, aí eram umas 8h30 da noite mais ou menos, eu não aguentava mais de pé de tão ruim que eu estava e eu peguei e saí e fui pro plantão do hospital. Daí eu cheguei, fiz uma consulta com o médico que estava de plantão e aí naquilo ele me pesou e eu estava com 49 quilos. Então ali surgiu uma suspeita e ele pediu para mim ficar lá e chamou um especialista para começar a fazer a bateria de exames. E no mesmo momento já começou a suspeita, então, de uma leucemia, alguma coisa parecida. Mas por eu ser estressado por algumas coisas da vida, mas por outras eu sou calmo demais. Até por essa parte de saúde, essas coisas, eu acho que como Deus dá um peso que a gente possa carregar, nunca além disso. Então foi o que, quando deu aquela suspeita, eu fiquei tranquilo. Digo, se realmente for o que os médicos estão suspeitando, foi o que eu disse para mim mesmo. Se eu estou nessa situação, foi o que eu pensei, essa situação é que está em mim. Se a situação está em mim, eu vou ser mais forte. A partir dali que comecei a fazer todos os exames. Então era aquela coisa, tu faz um exame, um dá um resultado, outro dá outro resultado. Então nesse tempo todo demora um certo tempo para vir uma confirmação do que é que tu tens. Tu chegava a te questionar, puxa, por que isso foi acontecer com a minha filha? Tu chegava a fazer esse tipo de questionamento? Como é que tu encarava essa situação toda? Não me questionava. Não tinha porquê. Claro que de ficar assim, como é que foi acontecer, né? Mas fazer o quê? Já que aconteceu, a gente tinha que lutar, né? Não tinha outra maneira de... Tinha que lutar por aquilo. Que era a cura da minha filha. Aí eu chorava, porque até eu pensava, não fiz nada de errado, o que eu fiz de errado para estar aqui? Nada. Aí aconteceu o quê? Comecei a fazer o tratamento. E o interessante também foi que a minha própria médica me disse, numa dessas consultas, que o tratamento da maioria das doenças, 60% é o psicológico da pessoa que cura. E quando ela me disse isso, não sei se ela me disse isso para me incentivar para qualquer coisa, mas quando ela me disse isso, eu olhei para ela, comecei a sorrir e digo, então para mim não tem problema que eu estou curado do que for. E eu levantei da cadeira e estava suspeita de eu fazer uma cirurgia. Eu disse, então vamos para o hospital e vamos fazer essa cirurgia.
Daí ela me olhou, ela sorriu também, disse que bom, eu vi isso de ti, que tu tá preparado. Eu disse assim, psicologicamente eu tô e vamos. Aí foi assim, não, mas agora tem a questão de estar debilitado, daí que começou o preparativo para que eu pudesse fazer a cirurgia. E a partir de que foi feito todos os exames e que foi constatado que esses gânglios, ao invés de eles darem nos lugares, eles deram interno. Eles deram internamente e eles estavam se transformando no que teme todo mundo, que é a palavra tumor, né? Aí foi que foi constatado de que eles estavam internos, que eu estava com eles no pâncreas, no baço, no intestino e no rim. Então, e que no baço foi onde que ele já estava enraizado. Então, a partir daí foi uma série de exames e tal, para poder chegar à cirurgia que eu fiz ela, que foi agora, esse ano aqui, fez 4 anos em agosto que eu fiz ela daí. Com que idade tu soube que a tua filha tinha câncer? Ela tinha 2 meses de vida. 2 meses. 2 meses. Conta pra mim como foi essa história. Hoje ela tá com 5 anos. 5 anos. Tu queres, assim, quando apareceu a doença? Como tu tiver a fim de me contar, assim, o que tu acha que a gente pode conversar? Bom, a minha gravidez foi normal. 100%, né? Como era a 4ª gestação, eu tinha que me cuidar um pouquinho, porque seria a 4ª cesariana, né? Daí ela nasceu, tudo bem. Aí com 15 dias eu levei ela no pediatra. Exame rotina, né? E a pediatra viu que tinha um caroço nas costas dela. Porque eu não notei, não tinha notado caroço nenhum. Ela disse, não, esse caroço não tinha quando ela nasceu, quando eu peguei ela. Não tinha. Vamos investigar o que é isso aqui. No começo eu achava que era um lipoma, que é uma capinha de gordura que sai. Levamos no cirurgião, para ele olhar tudo. Disse, não, pode ser um lipoma, vamos retirar e vamos fazer uma cirurgia. É simples. Marcamos cirurgia, tudo. E daí quando ele cortou, que ele viu que não era um lipoma, que estava para dentro do corpo dela também, ele veio e me falou assim, não, isso aqui não é um lipoma, pode ser um tumor. Vamos fazer exame. Aí ele mandou fazer exame e eu já fiquei internada com ela. Aí veio o resultado do exame, realmente era um câncer. E dali para diante começou o tratamento, começou tudo. Mas como é essa relação de dar este tipo de notícia, diagnóstico para os seus pacientes? Isso é realmente uma coisa complexa e à medida que o tempo passa na profissão, o profissional adquire mais sensibilidade em como abordar o paciente com relação a essas notícias, não é? Em geral, nós temos que primeiro classificar doenças que são curáveis, cânceres que são curáveis e que a gente tem que falar com franqueza com o paciente. Dizer toda a verdade, para que ele possa colaborar com o tratamento, que muitas vezes é um tratamento intenso, às vezes até penoso, mas que vale a pena porque a pessoa pode ser curada. Um outro tipo de conversa que se tem que ter é com o paciente que nós não podemos curar, mas que nós podemos cronificar a doença dele. Assim como existe em outras especialidades. O indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, na cardiologia, muitas vezes ele não é curável, mas a gente pode cronificar e continuar com essa situação. É o caso do diabetes e assim por diante. Mas o fato é que aí precisa ser muito bem conversado, né? Porque essa doença que não é curável, ela pode ser, o indivíduo pode às vezes vir a falecer de outras causas, não é? E ele também tem que colaborar com o tratamento. E terceiro, são aqueles casos em que não são curáveis e não são cronificáveis também. São casos que a perspectiva de vida é extremamente curta. Então, a informação é feita no nosso país, estou falando no nosso meio, através de como que a família acha que deva ser abordado e pelo feedback que dá o paciente. Quer dizer, o paciente,
na conversa, ele dá a entender o que ele quer e o que ele não quer saber. O que ele sabe, o que ele imagina que tem e que faz um tipo de negociação, eu imagino que seja isso, mas eu não quero saber a verdade. Então são diversas nuances de comunicação. Tem alguma coisa que tenha ali marcado realmente? Olha, não sei nem nominar, mas alguma coisa que o senhor possa... Evidentemente que foram diversas e as mais bizarras possíveis, né? Eu, por exemplo, lembro de um paciente terminal, médico, que no dia anterior à sua morte ele estava estudando inglês e treinando, não é? E ele tinha que saber que a situação dele era terminal, ele sabia, compreende? Então, isso eu acho que é uma lição para tudo. Muitas vezes querem que uma pessoa, pela sua idade, tenha que se privar de fazer alguma coisa que ele quer, né? De estudar, de ter curiosidade. Ninguém tem direito a isso, quer dizer, porque são coisas que mesmo uma pessoa que enxerga o horizonte da sua vida logo ali, ele mesmo assim quer lutar para saber alguma coisa. E a maior parte das vezes, as pessoas parece que querem sobreviver. E nós, no nosso meio, também a realidade de não dizer a real verdade é muito pedido pela família. Eu, por exemplo, trabalhei nos Estados Unidos e era completamente diferente a abordagem. Era praticamente proibido negar a verdade do paciente e responder. Agora, tudo isso tem um contexto cultural. Nem sempre é da mesma forma, né? Eu, por exemplo, tinha um colega da Universidade de Tóquio que lá na universidade dele costumavam não dizer a verdade ao paciente. E o Japão é um país muito desenvolvido. A verdade é que todos esses tipos de pacientes, o curável, o cronificável ou incurável a curto prazo ou a longo prazo, muitas vezes na chamada fase terminal, o importante é que em todas essas situações o médico tem muito a fazer. O médico não pode, o especialista não pode dizer não tem nada a fazer, ele tem. Ele pode aliviar a dor, ele pode aliviar a depressão do paciente, ele pode excitar certos, proporcionar ao paciente que tenha um entendimento de que a morte é uma coisa natural. Mas isso tudo vai variar de caso para caso e vai se necessitar, evidentemente, do que nós chamamos uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, e assim por diante, assistência religiosa. Sempre se tem alguma coisa para fazer. E aí eu fui falar com a minha irmã primeiro, né, depois meu irmão. Aí eu disse para eles, vou fazer uma cirurgia, né, é câncer que eu tenho, mas só que o médico disse que eu tenho muita chance. Aí eu comecei a ler muitas reportagens, muitas pessoas que tiveram câncer, né. Eu li muito, mas muito mesmo, muitos... onde tinha uma revista eu comprava a revista que tinha, jornal, aonde tinha eu sempre estava lendo e vendo, né, tudo sobre isso aí. E ia no médico bem seguido, né, daí e sempre fazia pergunta e fazia os exames. Foi uma coisa assim muito... Eu levei bastante a sério, né, tudo que fez, né, e fui fazer as quimioterapia, que era uma medicação horrível lá, caiu todo o cabelo. E a gente tinha 3, 4 dias uma reação horrível no organismo, uma sensação de morrer. A gente sentia essa sensação de morrer, né. Mas daí é só aqueles momentos, né, que tinha, momento que o medicamento estava fazendo aquele efeito. Aí depois passava aquilo e vinha com uma força imensa, né. Eu comungava diariamente, né, missa diária, né. Então eu lembrei de uma história bíblica que disse, né, que aquela mulher, né, tocou só na túnica de Jesus e foi curada, né. E aí eu dizia, Jesus, se aquela mulher só tocou na tua túnica e foi curada, eu quero ficar curada. Então cada vez que eu comungava, eu pedia, né, a cura. Então, claro, né,
a gente pode dizer, teve influência dos médicos, teve influência dos medicamentos. Eu acho que teve sim, lógico, eu não posso negar tudo isso, né? Mas eu acho que essa foi um milagre, né? Porque para ter um câncer, né, com 17 nódulos na axila, foi tirada toda a axila. Não fez nada, né? Só, claro, fiquei sem a mama, lógico, né? Mas não tive assim, fiquei sempre trabalhando, eu só ia fazer as aplicações, trabalhava mesmo com os atestados, né? Eu não queria ficar parada, porque a impressão que dava que se eu ficava parada, eu ia ficar pensando na minha doença, na minha situação. Então eu queria trabalhar, né? Eu fazia de tudo, visitava doente, e nesse meio tempo teve muitas pessoas aqui na igreja que fizeram também a cirurgia, e uns eram malignos, outros não, né? Mas também não era tão sério como o meu caso, né? Muitos nem tiraram toda a mama, só tiraram aquele lugar, fizeram químio também, e todas essas coisas, né? Mas foi assim E aí eu já conseguia, eu dizia, né? Eu já conseguia contornar a situação dos outros, né? Então, o que tu encontra muito, assim, as pessoas que quando fala em câncer, primeira coisa, fala em câncer, a pessoa se desespera. Tem pessoas, nem todas são assim. Eu até, como eu falei, eu era neutro, porque eu não sabia o que pensar, 16 anos, não sabia o que era, o que podia acontecer, o que não podia acontecer. E naquele momento, ele está doente e passa a depender de todo mundo. Então ela acaba sendo, tendo um preconceito bastante grande da população em geral, e até, raramente, a gente consegue ver um paciente que diz assim, eu tenho câncer, eu tenho aquela doença, eu tenho doença ruim. Denise, tu conversava com as mães e os pais dessas outras crianças? Conversava. Por exemplo, alimentação. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não podia comer alimentos crus, só cozidos. Tinha que ter um certo cuidado. A gente conversava essas coisas, assim. Claro que a gente não conversava mais profundo, porque como é que eu vou chegar? Ah, o que tem tua filha? O que tem teu filho? A gente sabia que era câncer, né? Mas não chegava... Não conversava assim, tua filha tem câncer. Não. A gente moderava um pouco a conversa, né? Pra não... Porque é um baque, né? Ah, minha filha tem câncer. Não é por aí. Por que não é por aí, assim? Porque isso vem ao encontro do que eu queria saber. Por que não é por aí, assim? Essa coisa do preconceito da palavra câncer. Tu acha que tem, então, preconceito com essa palavra? Eu acho que tem. Acho que tem. Tem gente que não diz, o câncer. Tem gente que diz, aquela doença. Não dizem a palavra câncer. Eu acho que assim, a desinformação é o que cria esse preconceito, essa situação toda. Mas é a pura desinformação. Até porque quando tu tá com um processo assim, como falei antes, a gente começa a se aprofundar mais do que é, o que não é, o que é uma quimioterapia. Quimioterapia é um tratamento que ele é feito individual para cada pessoa, não é um processo de qualquer outro tratamento que tu vai no hospital, ele te injeta uma medicação, coisa assim. Ela é feita por um farmacêutico, coisa assim, mas ela é feita específica para cada pessoa. Porque eu saí com meu irmão ia me levar para dar uma volta de carro, domingo de noite, sábado de noite, aquela coisa, para mim não ficar completamente isolado. E daí eu fui dar uma volta com ele, já estava bastante branco, caiu o cabelo duas ou três vezes no meu tratamento. Fiquei completamente careca. Uma vez eu tinha cabelo desse tamanho, entrei no banheiro, fui tomar um banho, quando puxei o cabelo eu saí completamente careca. E tava com ele numa época, fui dar uma volta com ele, cheguei num posto, e isso começou, quando deu um vento lá e voou meu boné. Que eu tava, as pessoas viam que tu tava branco, inchado, mas não é aquela reação quando tu vê que voa o boné. E eu tava careca, voa o boné e umas gurias assim olharam na hora. E é um pouco incômodo. Como é que não vai ser, né? Tu era com o cabelinho todo bonitinho, isso, aquilo, e de uma hora pra outra, quando vê tu tá careca ali, as pessoas olham, só que não olham normal, assim, é o fulano, um guri ali.
olharam assim, foi a única vez que eu me senti, pá, tô doente, eu sou doente. Na hora passou alguma coisa assim. Acho que não tem por que ter preconceito. Câncer, quem é que não tem? Quantos casos tem aí de câncer? E é uma doença curável. A medicina está muito avançada hoje para curar um câncer. Parece que esse preconceito, à medida que vai se sabendo que o câncer é uma doença que pode ser curada, esse preconceito também tem diminuído. Mas ele ainda é muito arraigado. Quer dizer, parece que a pessoa fica sinalizada, fica marcada, aquele indivíduo teve câncer, tem câncer. E isto não é só dentro do campo das pessoas leigas, isso também dentro da medicina também é assim, né? Como que a pessoa esteja marcada para morrer. Muitas vezes ela não morre daquilo. São inúmeros os casos de pacientes graves que são atendidos e que depois a gente conversa com eles e quantos amigos que eram sadios ao longo dos anos já se foram, né? Então o negócio é lutar, né? Independente da gravidade, né? É claro, dentro dos casos cronificáveis, dos curáveis, independente da gravidade, é lutar sempre, né? Porque a pessoa pode sair do outro lado vitoriosa. Que acho que câncer não vai ter cura. Pode não ter cura. Às vezes fala, fase terminal, tá na fase inicial, tem cura, não tem cura. Eu creio que para Deus nada é impossível. Tu fazendo o tratamento corretamente, tu tem grandes probabilidades, grandes chances de superar essa doença. Nós vemos fé em todos os tipos de cultura, em todos os níveis culturais das pessoas, de cientistas inclusive. Mas não se pode entender a fé de uma forma cartesiana, como quem demonstra um teorema. Há trabalhos a respeito, por exemplo, de orações que já têm sido feitos e alguns acham que há significância estatística de que os pacientes têm uma melhor evolução quanto tem a fé e essas orações. Agora, eu também gosto de frisar um aspecto que a fé que o indivíduo tem, e não é só para ele se curar, mas é para ele aceitar uma situação de forma mais feliz, né? Não digo que seja somente a fé, a questão, eu acho que é um conjunto, mas a fé é uma questão muito presente. Nesse momento, até quem não tinha uma fé muito exacerbada, que mostrava muito isso, neste momento se volta, né? E além disso, o que eu percebo também que é o conjunto, a família é muito importante. Aqueles pacientes aonde a família é presente, a família dá o apoio, o suporte, esse paciente tem um tratamento extremamente tranquilo. Deus queira que logo se trate, mas se ele tiver que se tratar por muito tempo da vida ainda, baseado no comprimido, e que ele tome comprimido a vida toda, mas que ele esteja com a gente feliz e cheio de energia, repassando essa força pra gente, né? E ele falou uma coisa muito interessante, isso dói muito no corpo, né? Para quem tem câncer, o corpo inteiro é muito dolorido, e como a parte do sangue dele também é afetada, tem dias que ele não consegue trabalhar, ele não consegue ficar de pé, ele não se alimenta direito, e ele se recolhe. Então, nesse dia que ele se recolhe, ele fica escondidinho o dia inteiro deitado no quarto de tanta dor que ele sente no corpo inteiro, que é característica de certos processos do câncer. Então, nesses momentos, a melhor coisa é deixar o corpo sozinho. Porque a dor é tanta que, às vezes, ele fica um pouco estressado e ele fica de pavio curto, ele não tem um pouco de paciência. Então, nós temos que ter toda essa noção de nós termos, digamos assim, uma tranquilidade de você saber tratar e lidar com essa situação. Às vezes a gente quer exigir, às vezes a gente quer cobrar certas coisas, mas a gente não se dá conta. Que a gente não quer estar no lugar. A gente acha assim, nunca vai acontecer comigo, sempre com os outros. E na hora que aconteceu, cara, que eu me desesperei, né? O médico disse, tua filha tem 50% de vida, só.
Toda a minha família me ajudou. Todas, sem exceção. Tanto da família do meu marido quanto da minha família. Todos me ajudaram, o que podiam ajudar, eles ajudaram. Ele carrega muito melhor do que a gente. Nós sofremos mais do que ele. Nós, irmãos e família, os pais, a gente sofre mais do que ele. Ele consegue repassar pra gente uma tranquilidade, uma energia tão intensa que nós não conseguimos passar. Ela ficou 1 ano e meio em tratamento. 1 ano e meio. 1 ano e meio em tratamento. Aí fizemos exame, tudo, ela não tinha mais nada. E o ano passado recidivou, voltou o câncer, mas na face daí, o mesmo tumor. Como é que é assim a tua relação com os médicos que trataram da Jéssica? Assim, como é que era o envolvimento de vocês? O envolvimento não era de mãe de paciente com um médico, era como se fosse família. Eu procuro criar um vínculo com o paciente naquele momento, até para que ele aceite o meu tratamento, o tratamento que eu vou, o cuidado que eu vou prestar para ele, né? Porque como eles ficam muito tempo no tratamento, por exemplo, uma leucemia linfocítica aguda, a criança vai ficar 2 anos e meio, mais ou menos, se tratando. Daí o que acontece? Eles também criam empatia com os profissionais. Eu só quero que a enfermeira tal faça tal coisa. Claro que a gente procura não deixar isso acontecer, em função que às vezes ele vai precisar ser atendido por outra e não vai ter escolha, né? Mas naquele momento que eu estou ali, eu procuro me dedicar exclusivamente a ele, né? Aqueles pacientes, cada um, ele é único. E o profissional vai criando alguns rituais de trabalho, né? Para que dê certo aquilo que ele faz, tudo. Então, as crianças têm uma questão muito de medo, né? Medo da punção. Ele pode ter todo o tratamento, ele pode vomitar, ele pode tudo, mas ele tem medo da picada, da agulha. E então, naquele momento, eu faço com eles todo um aparato, né? Vamos chamar o anjinho da guarda, vamos rezar para o anjinho da guarda, daí reza para o anjinho da guarda. Então, tu tem que ir para aquela punção, não com pressa, para aquela punção de acesso venoso. Tu tem que ir exclusivamente para aquilo, né? Para prestar aquele cuidado para aquele paciente. E eu sei que a gente tem uma unidade inteira, às vezes, para atender, né? Mas, naquele momento, eu me isolo, eu com aquele paciente. Pode tá caindo o mundo ao redor. Tem um que já me espera, quando ele me espera, eu já sei, eu vou rezar para o anjinho da guarda. Eu digo, então começa. Então começa, porque nós vamos pegar veio e vai dar tudo certo. Não quero choro. Daí ele disse, mas um choro só um pouquinho tinha. Só um pouquinho pode. Então, e assim a gente vai criando esse vínculo com os pacientes, né? E onde tem criança, eles criam as fantasias dele. Por quê? Eles transferem a vida deles para dentro do hospital. Eles não têm mais aquele convívio escolar, eles não têm nada. Então, o convívio deles e a criança, por incrível que pareça, mesmo doente, ela consegue se divertir lá dentro. Ela consegue ser alegre, consegue dar um sorriso. Então, às vezes, chega, né, irritado, tu vê aquela criança com uma doença grave, sem poder sair da cama, te dando um sorriso. O que mais que tu quer? Né? Deixa para reclamar da vida outra hora, não é agora. Porque ele está te dando o maior exemplo do que é levar a vida da maneira correta, né? Aceitando, como é que se diz? Se dispondo a se tratar, se colocando na mão de pessoas que ele nem conhece e que ele tem que acreditar. Então, tu tem que viver bem aquele momento e dar de ti o melhor possível para ele naquele momento. Passado a cirurgia, eu estava com os pontos da cirurgia, eu fui cortar cabelo. Que um cliente meu, ele ia ser padrinho de casamento, ele ligou no meu celular, por isso que ele ligou no salão e disseram que eu não estava trabalhando. Aí ele ligou no celular porque disse que ele era padrinho de casamento e ele precisava cortar o cabelo. Só que ele não sabia o que tinha acontecido. Aí eu marquei ele e fui até o salão cortar o cabelo dele. Que até o próprio médico ficou sabendo que eu estava no salão cortando o cabelo dele, ele foi lá no salão para ver, porque ele não acreditava. Pela dimensão da cirurgia que eu tinha feito, e eu estar lá
nem 10 dias depois, estava ainda com os pontos cortando o cabelo. Eu digo, não, assim, eu não vou me entregar para essa situação. Aí foi que o projeto de vida foi viver. O meu projeto de vida é viver. Comecei a me ajudar. Como eu falei para vocês, tive choros, chorava às vezes escondido da minha mãe para não ver ela triste. Se eu visse ela triste, por quê? Porque ela saiu da nossa casa comigo e foi morar junto no hospital. Bom, minha relação entre mãe e filha foi, assim, eu vou dizer, muito apegada uma na outra. Tanto é que era só eu que saía com ela, né? Hospital, ambulatório, hospital de 15 em 15 dias, fazia quimioterapia, ficava 3, 4 dias no hospital. Claro que minha mãe ajudava, meu marido ajudava, mas era só mãe a mãe, né? Sempre com uma... que mais vou dizer? Medicação, tinha que dar pra ela, né? Tanto é que se tu me perguntar se eu sei funcionar um catéter, eu sei funcionar um catéter. De tanto ver as gurias funcionar o catéter, que ela tinha catéter, né? Tirou agora, semana retrasada, ela tirou. Mas tu aprendeu vendo ou tu fez na prática? Aprendi vendo mexer no catéter dela. Todas as pessoas a gente lembra até hoje daquele meio onde eu convivi por 2 anos e 8 meses, que foi o hospital. Por quê? Porque lá era minha nova casa. Então, tinha que estar lá, passava uma semana lá, 8 dias, mais até, vinha para casa, ficava 2, 3 dias. Mas o fato de tu vir para casa já ajudava muito. E ali em diante começou todo um trabalho, assim, eu comecei na mente da pessoa, quer queira ou não, tu muda completamente. Então aquela mente de adolescente que eu tinha de 16 anos muda. Porque tu tá ali pra quê? Podia estar minha mãe, podia estar qualquer um de vocês lá no meu lugar. Eu faço isso por ti, não é adiantar, porque quem é que tinha que se esforçar, quem é que tinha que se ajudar era eu. O senhor, médico, oncologista, uma referência, o senhor também sabe que tem câncer. Como é que é para alguém que trata em determinado momento da sua vida saber que tem câncer? Como se deu isso? Como é que o senhor aceitou isso? Como é que o senhor está trabalhando com isso? Desde que o senhor soube. Na realidade a minha experiência data de 11 anos, né? 11 anos eu tive o primeiro assalto, não é? E 2 anos antes eu havia escrito, juntamente com um colega amigo de Curitiba, um capítulo de um livro sobre essa doença. Então, eu sabia das minhas possibilidades, tanto de superar a doença como de vir a sucumbir. Infelizmente, eu fui vitorioso nessa vez. O impacto psicológico é realmente uma coisa bastante traumática, não é? Agora, ao mesmo tempo, tem que considerar que era um câncer que era controlável, curável ou controlável. Seria um impacto muito diferente se eu tivesse um câncer que aquilo representasse nenhuma possibilidade de sobrevivência. O convívio com a situação da incerteza é uma coisa que a gente vai se adaptando com o tempo. E com o tempo vai sabendo que ele pode ser assaltado por outras coisas que não foi a sua doença. E você vai vendo que sobrevive enquanto vários sadios, como eu falei antes, vão morrendo ou tendo doenças mais graves. Então, tudo isso vai estruturando no indivíduo uma maneira diferente de pensar. Depois vem o segundo assalto, numa época que já não era para vir mais, porque o linfoma é um tumor que quando o indivíduo tem a resposta total e fica aparentemente curado, geralmente a sua volta, a sua recidiva, acontece dentro de 2, 3 anos. E é difícil que aconteça tardiamente, quando esse linfoma é de alto grau.
Na realidade, comigo aconteceu uma coisa excepcional, mais de 10 anos depois. Na realidade, havia sido um pouco antes, não tinha sido detectado. E isto vem confirmar algumas desconfianças que eu tinha já desde a primeira vez e que eu discuti com o meu médico. É que houvesse um outro componente no linfoma que tivesse o potencial de uma recidiva tardia. Então, não houve impacto psicológico e físico, não é? Mas a gente tem que aprender a conviver com essas coisas e às vezes a gente vê as pessoas de fora enxergando a gente de uma forma pior do que a gente se enxerga. Isso é a maneira que eu diria que hoje eu enfrento essa situação. Não há surpresas. E é como você disse, como você se sente tendo câncer. Eu nem sei se tenho câncer no momento. Posso não ter. Né? E a relação com os seus pacientes mudou? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que o médico deve ter é a compaixão. Não é? Porque sem compaixão a gente não trata bem o paciente. Pode o indivíduo ser um intelectual, né? Ter grande conhecimento. Se ele não tem compaixão, ele não é um bom médico. E é esse tipo de médico que encontra em todos esses tipos de pacientes que eu falei, o curável, o cronificável, o terminal, sempre encontra o que fazer para eles. Esse sentimento eu sempre tive, isso veio junto comigo. Talvez isso tenha a ver com a sensibilidade da pessoa. Agora, eu também, depois disso, eu sentei dos dois lados do balcão, né? E, evidentemente, que sei melhor como se sente a pessoa que está sentada à frente de mim. Como a sua família aceitou isso, esse fato? Olha, da primeira vez, alguns familiares, como os meus pais, não ficaram sabendo, quer dizer, eu usei desse artifício. E os mais íntimos, os meus filhos, evidentemente que sofreram com isso, né? Embora alguns fossem de idade ainda fossem muito jovens, né? Todos eles sofreram com esse impacto, mas sempre com a esperança de que aquilo fosse uma situação superável. Estou falando do Dr. Valdir. O Dr. Valdir é uma das pessoas, foi o nosso primeiro entrevistado, porque o Dr. Valdir é um oncologista, mas ele também fez tratamento para o câncer, né? Como é que tu vê como é que foi o teu envolvimento com o Dr. Valdir, a experiência com o médico e agora sabendo que ele também teve que enfrentar a mesma experiência? Quando eu tomei aquilo, então, quando eu caí na real, que eu sabia que eu tinha que ficar ali parado fazendo tratamento, e ele disse, muitas vezes vinha na minha cabeça, sempre aquela coisa que ele tinha me dito no primeiro dia que eu fui entrevistado por ele. Eu me tratei e eu tô aqui curado. Então isso foi muito forte pra mim. Então eu sabia, a pessoa próxima que eu tinha, eu era o mais próximo. Ele era o doutor que estava me tratando, e ele foi paciente de outros doutores. Muitas coisas, às vezes eu perguntava para ele, doutor, eu vou ter que fazer, estou fazendo isso e aquilo, quantas semanas de quimioterapia eu vou precisar, quantos o senhor precisou, quantos o fulano precisou, e ele sempre falava, Fernando, cada caso é um caso. Teu organismo reage de um jeito, o meu reagiu de outra forma e o outro organismo reage de outra forma. Cada caso é um caso. Na época, que tipo de desejo tu tinha que tu não podia alcançar? Quais eram as coisas que tu desejava, que tu queria, coisas que tu gostaria de fazer e tu não podia fazer? É como eu falei, na época eu não queria sair. Às vezes ouvia o barulho de carro, som, aquela coisa toda, de pessoas mesmo passando, rindo, se divertindo, e eu não podia. Fora isso, gostaria de ter uma namorada, às vezes pegava e me queixava, mãe, queria ter uma namorada. E a minha mãe falava, tu sabe que não dá, agora não dá, não adianta. Eu ficava com aquela coisa assim, às vezes, eu queria ter uma pessoa ali, uma menina para estar junto comigo, mas não tinha. Era um dos desejos mais fortes que eu tinha, era esse.
E, como tu disse, o principal era ter a cura e acabar o tratamento. Teve uma namorada depois disso? Ah, não, depois era outra coisa. Depois deslanchou? Não chegou a ser deslanchado no primeiro momento, mas depois passou toda aquela coisa, aquele desejo que tinha. Mas aí passou. Hoje? Tenho namorada hoje. Como é que tu relata isso pra tua namorada? Até primeiro, quando eu comecei a namorar com ela, isso, a atual agora, namorada atual. Eu contei pra ela e toma um choque, né? Pá, fica pensando. E daí não pergunta, porque recém começou o namoro, não pergunta como é que era. Hoje em dia pergunta as coisas, hoje em dia eu pego e falo, até como ela tá fazendo enfermagem, eu pego e falo com outras namoradas que eu tive, também comentava sempre. Eu, mais ou menos, na minha forma de pensar, é tão interessante a gente fazer esse comentário agora, e para que vocês tenham gravado esses depoimentos da gente, que são coisas que a gente nunca conversou. Sobre o projeto doença, o projeto câncer, a situação, a vida câncer, né? Raramente a gente conversa, porque a gente não consegue dar sequência no assunto. A sensibilidade é mais forte, a emoção ela toma conta da gente. Então é a primeira vez que a gente está realmente falando abertamente, com muita segurança e convicção, sobre câncer. Agora, vendo câncer na situação do meu dia a dia, com o Cook convivendo com a gente, e como eu disse, nós aprendemos a conviver com ele e ele nos dá essa luz e essa esperança, que eu já não penso mais em amanhã não tê-lo comigo. Se eu ficar pensando em não ter com ele, eu não vou concluir nem o meu objetivo e nem eu dar o meu apoio para ele. Como foi para a senhora, assim, com a sua fé, trabalhar com essa questão do seu corpo, ter retirado uma mama? Foi uma coisa muito interessante. Eu nunca fui vaidosa, nunca fui assim, sabe? E quando eu fui tomar o banho para ir para o hospital, naquele dia, eu pensei, meu Deus do céu, olha só a perfeição das minhas mamas. Eu pensava, e agora ficar sem as mamas? Eu chorei tanto, eu chorei. Foi uma coisa assim, ó, eu pensava, meu Deus, não vou sair daqui desse banheiro. Sabe? A impressão que dava que eu não ia... Eu me senti muito triste com aquilo, né? E aí, mais uma vez, veio uma citação bíblica para mim, que foi assim, ó... se os teus olhos não te ajudam, arranca-os. Se a tua mão esquerda não... arranca-os. Então, eu pensei isso aí. Então, a mama não presta, então vai ser arrancada, né? E com esta ideia, eu fui para o hospital. Com essa ideia, né? Aí eu cheguei lá, e daí eu lembro que quando foi feita todas aquelas que fazem, né, os primeiros momentos ali que fazem para uma cirurgia, né? Aí a enfermeira que estava fazendo assim, tá tão tranquila, tu sabe que tu vai ficar sem a mama? Eu disse, sim, eu sei. Mas está tão tranquila, normalmente a gente vê as pessoas... Eu disse, mas eu já chorei bastante. Eu disse assim para ela, só diz assim para ela, eu já chorei bastante, eu já estou conformada, né? Então você conformou? Que bom. E ficou assim, né? Ficou nesse sentido, assim, né? Eu já uso a roupa mais larga, que já tem muita roupa que não dá para usar, roupa transparente, aparece porque foi tirado todinho, assim, ficou só as costelas, né, do lado, né? Todinho. Então, a axila ficou um oco, né? Toda, né? Esse lado, então, ele é... Então, se a pessoa vai usar, vocês mesmos podem ver, né? Se eu vejo, né, que um lado, né? Mas, vou lhe dizer com toda sinceridade que não sim, a mim não se percebe. Não porque eu acho que já é por causa disso, né? Eu já uso, assim, né? Normalmente, se a gente vai usar, por exemplo, uma roupa de alça, né? Vai ver, né? Uma blusa transparente, né? Então, olha, mas no sentido, assim, como eu sou bem discreta, sempre fui, né? De me vestir, assim, discreta, né? Já com roupa de manga, uso manga curta também, né? Mas sempre a manga mais compridinha, né? E sempre mais folgada, nunca usei roupa justa, né? Então, isso aí também ajudou muito, né? Cada mês eu faço um tipo de aplicação, continuo fazendo, né? Um tipo de aplicação, de medicação. E aí eu cheguei lá bem feliz, né? E daí elas disseram assim, nossa, bem feliz, parece que vai receber um bombom, né? Eu disse, esse é o meu bombom. Eu disse assim, né? Esse é o bombom que eu estou recebendo. Eu vivo o meu dia de hoje e o meu sonho é viver. Então eu vivo da maneira
que eu acho que eu devo viver. Se eu tenho força para trabalhar o dia inteiro, eu trabalho. Se tenho força para mim sair à noite e me divertir, eu me divirto. Se eu tô ruim, não consigo fazer nenhum nem o outro, eu tô lá no meu quarto deitado, mas eu tô satisfeito também. Eu acho que é um ponto muito importante para que a gente possa dar a volta por cima disso. É tu estar satisfeito com o que tu tá vivendo. Nós tivemos uma menina que nos marcou muito, assim, foi uma menina que ela chegou com 8 meses de idade. Ela tinha na época, hoje ela está curada, e ela precisou fazer uma grande cirurgia com 8 meses de idade. Veio, se tratou e ela ficou se tratando até mais ou menos 4 anos de idade com a gente. Indo e vindo, né, o tratamento. E ela, o sonho dela era ter cabelos longos, porque ela ficou muito tempo careca. Então ela só queria as funcionárias que tinham cabelo longo. Quando chegava no quarto, ela queria que elas encostassem o cabelo na cabecinha dela. E daí ela ia pra frente do espelho e fazia que aquele cabelo era dela. Isso com 4 anos de idade. E esses dias eu encontrei, isso faz bastante tempo, eu encontrei os pais dessa menina, e ela tá com 13 anos, de cabelos longos. Então, para vocês verem assim, que as necessidades deles e as prioridades deles, muitas vezes não são as nossas. Como é que é assim pra ti quando alguém chega e te fala que aquela pessoa lá que como é que é? Sente orgulho? Qual é o sentimento que Olha, vem vários sentimentos, né? Vem o sentimento de emoção, de ver, vem o sentimento de missão cumprida, né? De trabalho mesmo, de profissional, de saber que tu, como uma grande equipe, fez parte disso, né? Contribuiu para que aquela pessoa estivesse ali construindo a sua vida, fazendo a sua história, né? Para te ter uma ideia, há um mês atrás, eu fui numa festa e cheguei, uma menina parou na minha frente e começou a chorar. E a música, balada batendo, né? E aquela menina chorando. E era escuro, né? E eu puxei ela mais pro claro e olhei para ela e digo, mas me lembrei, né? E essa menina foi uma menina que a gente conviveu muito na questão do tratamento dela. E ela foi a primeira adolescente a fazer um transplante de medula com a gente. Então, o que aconteceu? Eu sempre dizia assim para ela, porque no transplante a gente orienta aqui quanto tempo depois, porque depois, só 1 ano depois que eles vão fazer as vacinas da infância de novo. Lá, BCG, tudo. Então, é bem dizer nascer novamente, né? E daí eu dizia para ela que durante tanto tempo ela não poderia beijar, e a gente todos faziam essa orientação, né? Então, 1 ano e pouco depois do transplante, ela me mandou uma carta que ela tinha dado o primeiro beijo dela. E bem alegre na carta, tudo. E essa menina, quando eu encontrei lá, ela transplantou em 98. E ela me dizia, Simone, eu digo, mas tu tá chorando de triste, ou de alegre, ou de quê? Ela disse, de alegre de te ver e também de tudo que a gente passou junto. Por quê? Eles consideram que a gente passa aquela jornada junto com eles. E não deixa de ser uma verdade, né? Porque a gente está ali acompanhando diariamente a evolução deles. Então, esse convívio que a gente não pode deixar de dizer também que a gente sai, a gente também aprende muito com eles. E a gente também leva lições para a vida da gente. Não é só nós ensinamos. Bem pelo contrário, nós aprendemos muito. Eu, durante esse tempo todo trabalhando com pacientes oncomatológicos, eu já mudei muitos pareceres em relação à vida, em relação às pessoas. E eu acredito que seja esse convívio que faz a gente aprender cada vez mais um pouquinho, né? E construindo daí a nossa história. Nossa história de profissional, nossa história como pessoa, né? Como indivíduo e nos nossos relacionamentos pessoais mesmo. Então, pelo lado profissional, eu
não gosto de falar muito para não passar essa coisa, porque às vezes depende da cabeça de cada um. Para algumas pessoas, eles te veem com orgulho fazendo o cabelo deles. Para outras pessoas, são capazes de levantar da cadeira e nunca mais vir. Eu não vou querer fazer meu cabelo com uma pessoa doente e me passar coisa negativa. Por mais que tu esteja tranquilo atendendo ele, é o ponto que eu vejo. Então, profissionalmente, dificilmente eu comento isso dentro do salão. Mas assim, fora disso, na minha vida pessoal mesmo, aí é tranquilamente, sem mistério nenhum daí. Como não existe receita de bolo para se agir quando se tem a notícia de uma doença grave como câncer. Mas mesmo a gente tenta de alguma maneira, né, dizer como seria o ideal de agir. Com certeza a pessoa vai ter o seu momento de tristeza, vai ter o seu momento de raiva, vai ter seu momento de querer saber por que com ele e não com o outro que aconteceu aquilo. Acho que isso é natural e isso vai fazer parte desse processo de aceitação. Ele tem que se deixar, se permitir ficar bravo, tem que se permitir ter raiva, tem que se permitir saber que trabalhou, está estudando, está isso, está aquilo, e justo agora que eu tinha todo o meu planejamento, isso aconteceu. Tudo bem. Passou a raiva, vamos se tratar então. Não abandone nunca o tratamento. Quer tomar chá, que a avó indica, quer tomar chá que o curandeiro lá falou, toma. Mas nunca abandone o tratamento indicado e convencional que é necessário. Por quê? Eu tinha vários planos e talvez eles fossem cortados com essa doença, mas a minha chance agora é se tratar. Depois é um outro momento. Eu vou usar um pensamento de Chopra. O passado é uma história, o futuro é uma dúvida e o presente é uma dádiva. Vive o teu momento agora, te trata e depois vai ver qual vai ser teu futuro. E não há razão de haver preconceito com o câncer, porque ela, em grande parte das vezes, é uma doença prevenível, controlável, curável ou, às vezes, suscetível de grande alívio. É isso. Eu agradeço muito, então. Bem, muito obrigado. Viu?